aproximem-se aqueles que irão professar os compromissos de consagração perpétua e renovação na comunidade missionária Divina Misericórdia a serviço do Reino de Deus. Clodoaldo Luiz Otaviano Júnior. Eis-me aqui. Deise Aparecida Cardoso de Munari. Eis-me aqui. Giovanni Henrique da Silva. Eis-me aqui. Lucimar Quintino dos Reis Xavier. Eis-me aqui. Maria Fernanda da Silva Nobre. Eis-me aqui. Renata Botega Correia Otaviano. Eis-me aqui. Luiz Eduardo Nobre. Eis-me aqui. Caro moderador, podeis me dizer se esses irmãos estão preparados para professar os conselhos evangélicos? Atesto que há mais de 5 anos esses irmãos prestaram compromissos provisórios em nosso carisma e anualmente fizeram a renovação, sendo certo que foram submetidos a escrutínio perante o Conselho Geral da Comunidade e tiveram seus nomes aprovados para perpetuarem, renovarem e fazerem os seus compromissos, pela qual afirmo que estão preparados, bem como aqueles que hoje renovam. Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo particularmente os membros da comunidade missionária Divina Misericórdia. Nessa celebração eucarística, rendemos graças a Deus pelo 20º aniversário de fundação dessa querida comunidade missionária Divina Misericórdia. 20 anos vivendo o carisma, ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Deus seja louvado por isso. Nessa celebração também, os 7 membros dessa comunidade emitirão os compromissos perpétuos nessa comunidade missionária, no estado de vida em que se encontram, pela profissão dos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. A palavra de Deus nesse domingo nos recorda que sempre é possível mudar o nosso comportamento para o melhor. Essa é uma experiência que a comunidade vive todos os dias, percebendo como a pessoa pode mudar. A palavra lembra também que não temos o direito de julgar os outros por causa deste ou daquele comportamento. Normalmente, nós temos facilidade em cristalizar nossos julgamentos sobre as pessoas. Se alguém faz algo negativo, daí para frente é fácil criar má vontade com essa pessoa. Então, interpretamos tudo o que ela faz a partir daquilo que pensamos que já sabemos sobre ela. Por isso é muito importante cuidar bem da primeira impressão quando conhecemos alguém. Muitas vezes dizemos com facilidade, fulano é assim, ou fulano não é assim. Na verdade, ninguém é sempre necessariamente deste ou daquele jeito. As pessoas um dia foram, estão sendo já lá o que for, mas cada dia
é um novo dia. E as pessoas podem mudar. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel fala da tendência que seu povo, como também nós, tem de fazer julgamentos definitivos sobre as pessoas. Ele diz que fazem até algo pior. Querem proibir Deus de levar em conta as mudanças de comportamento. Querem que o Senhor fique cego diante das injustiças de quem no passado criou boa fama, ou então condene para sempre quem um dia errou. Chegam a acusar Deus de ter uma conduta errada. Essa atitude, com tudo que tem de absurda, é muito comum. Frequentemente, projetamos em Deus nossas opiniões e dizemos que o Senhor aprova ou desaprova isso ou aquilo, guiados apenas pelo nosso ponto de vista. Esquecemos que Deus vê sempre mais longe, bem longe, e julga com os seus próprios critérios, não com os nossos critérios que são tão limitados. O profeta Ezequiel diz que Deus não age como o povo pensa. Quem faz coisas boas, mas depois se desviou do caminho da justiça, está mal com Deus, apesar dos frutos anteriores. Quem um dia errou, pode mudar e passará a ser considerado justo. Com isso, o profeta dá dois recados. O primeiro é um apelo para a perseverança. Não adianta a pessoa dizer que já fez muita coisa boa, que tem saldo alto na conta do céu. É preciso continuar no bem até o fim. Perseverança. O segundo recado é uma mensagem de esperança. Sempre é possível mudar. Deus não ficou sempre de mal com quem anda por caminhos errados. Ele dá sempre uma chance para a pessoa retomar o caminho certo. Muitas vezes julgamos os outros do alto da nossa própria vaidade. É sintomática a atitude de quem vive se pondo na posição de juiz. A segunda leitura nos fala dos perigos dessa vaidade. Recomenda que os cristãos vivam em harmonia e cada um faça exatamente o contrário do que a vaidade sugere. Ou seja, considerar o outro como o mais importante, disse Paulo. Não se trata de criar um complexo de inferioridade, não. Ou de não reconhecer o próprio valor, não é isso. O que São Paulo quer evitar é o disse-me-disse da fofoca que desmoraliza o outro e alimenta a arrogância, que são nocivas, mesmo quando vêm disfarçadas de conversa às vezes muito gentil. Nós temos um bom motivo para levar a sério a advertência de São Paulo. Se alguém podia se sentir mais importante que os outros, esse alguém era Jesus, o próprio Deus encarnado. Mas Jesus fez completamente o oposto. Viveu uma vida humilde e não se valeu da sua condição de filho de Deus para ser tratado com gloriosas homenagens. Na verdade, até pediu que não falassem dos milagres que ele fazia. Foi ao último limite dessa doação humilde. Não apenas foi maltratado, ele deu a sua vida. Basta olharmos, olha a cruz. A morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Foi a mais humilhante que havia naquela época. Até do ponto de vista religioso, a cruz era uma desmoralização. No livro do Deuteronômio, estava escrito que aquele que morresse pendurado em madeira era um amaldiçoado por Deus. Até isso, Jesus sujeitou. Alguma coisa de muito sério, Jesus estava querendo dizer para nós com tal humilhação. Se nós o seguirmos, não podemos ser arrogantes e vaidosos. Seria o contrário de tudo o que ele ensinou
e viveu. No Evangelho que ouvimos há pouco, Jesus dá seu recado numa parábola bem fácil e direta. Fala de dois filhos. Um que disse que não ia e foi, outro que disse que ia e não foi. Fica óbvio quem realmente serviu o Pai. Fica claríssimo que fazer é mais importante do que falar. Cada um de nós talvez tivesse algumas boas histórias sobre gente que diz uma coisa e faz outra, para o bem ou para o mal. Nós mesmos nem sempre fazemos exatamente aquilo que dizemos. Podemos ser, e frequentemente somos, melhores ou piores do que indicam os nossos discursos, a nossa fala. Para coroar a conversa, Jesus faz uma afirmação que até hoje muita gente na igreja ouve com um certo mal-estar. Ele diz aos sacerdotes e anciãos do povo que se consideravam santos: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino do céu. Dá para imaginar o escândalo? Os cobradores de impostos eram considerados traidores da pátria, porque cobravam impostos para os invasores romanos. Das prostitutas, nem é preciso falar. Jesus diz que havia cobradores de impostos e prostitutas mais prontos para crer na mensagem do reino do que aqueles que se achavam donos de Deus. Jesus não se guiava pelos rótulos de pecadores que os que se julgavam melhores colocavam nos outros. Jesus se guiava pelo valor da pessoa humana. Nessa Eucaristia, como já disse, os 7 membros da comunidade missionária emitem os compromissos perpétuos pela profissão dos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. A castidade das pessoas consagradas, enquanto manifestação da entrega a Deus, constitui um reflexo do amor infinito que une as 3 pessoas divinas na profundidade misteriosa da vida trinitária. A pobreza confessa que Deus é a única verdadeira riqueza da pessoa humana. A obediência manifesta a graça libertadora de uma dependência filial e não servil, rica de sentido, de responsabilidade e animada pela confiança recíproca, que é reflexo na história da amorosa correspondência das 3 pessoas divinas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por fim, peçamos ao Senhor a graça de estarmos sempre abertos e dóceis para ouvir a sua palavra, que é a grande orientação para a nossa vida, hoje e sempre. Amém.